Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Verso 1. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Amém? A fé, o firme fundamento, é o alicerce, é o documento legal no mundo espiritual daquilo que você não vê no mundo com os olhos carnais. Amém? É o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Abra aí agora em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nesta noite Deus quer que eu fale, Ele quer falar através de mim. O título da mensagem é Fé, Confiança, Princípio do Sucesso. Amém? Tudo que eu vou falar gira em torno desse tema. Fé, confiança. Amém? Princípios do sucesso. Quem quer ter sucesso na vida, diga amém. Esta mensagem vai te ajudar a ter grande sucesso na sua vida. Porque quem sabe te ensinaram que é só vir à igreja, só fazer um voto, só fazer uma campanha, mas é mais do que isso, amém? Glória a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20, está escrito assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ou Tecoa, como queira, não tem acento aqui, não é, né? E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede, acreditai, tenha confiança nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, tereis resultados felizes. Amém? Glória a Deus. Agora, por favor, vamos ler aqui mais um texto para dar contraste. E eu vou explicar uma coisa muito interessante aqui. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e verso 5. Que parece ser uma contradição ao versículo que acabamos de ler, mas não é. Jeremias 17, verso 5. E depois nós vamos ler o 7. Está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Agora o verso 7. Bendito ou bem-aventurado, abençoado é o varão, é o homem, é a pessoa que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pode aplaudir o Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus. Preste bem atenção, pode assentar, se assentar, por favor. Veja bem. Glória a Deus. Como eu disse, eu quero falar sobre fé, confiança. Não é o único, é um dos princípios do sucesso. Deus criara o homem, a mulher, para viver uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Pode sentar, se desejar. Deus não criou o ser humano para viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Embora Jesus disse que tenhamos luta nesta vida, tenhamos tribulações, Deus não criou o ser humano para viver uma vida de derrota. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar aqui mais a fundo na mensagem, eu quero explicar uma coisa. Eu tenho certeza que você já ouviu este versículo, essa frase: maldito o homem que confia no homem. Quem já ouviu aí? Levanta a mão. Todo mundo, né? Tá. Maldito o homem que confia no homem. Você sabe que o diabo usou o Salmo 91 em Mateus capítulo 4. Quem sabe disso aí? Em Mateus capítulo 4, o diabo usou o Salmo 91 para tentar derrotar Jesus. Ele falou: está escrito lá, pode pular aqui que o Senhor vai mandar os anjos para te segurar. Aí Jesus sabia do contexto e falou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor vai livrar se a pessoa andar no caminho certo e não tentar a Deus. Amém? Como Ele tem me dado grandes livramentos aí nessas BRs. Glória a Deus. Mas se eu colocar o meu veículo na contramão, Ele vai deixar eu morrer, sim ou não? Então veja bem. Você viu, eu estou começando calma aqui para você entender. Você viu que nós lemos aqui em Crônicas 20, verso 20, para acreditar no Senhor, né? Não é? E acreditar mais em quem? No profeta. E o profeta não é homem? O profeta não é homem? Você já viu algum anjo profeta aí? Só por exceção. Mas o profeta é homem, é mulher, é ser humano. Então como é que Deus vem falar aqui que maldito é quem confia no homem? Se é para confiar no profeta, então eu tenho que confiar em homem sim. Eu tenho que confiar em alguém que Deus capacitou, que Deus levantou para entregar as profecias ou profecias pelo dom do Espírito Santo ou profecia pela palavra. Eu tenho que confiar no profeta, porque Josafá, o rei, ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, tereis seguranças, e acreditai nos profetas e vocês vão prosperar, vocês vão ter resultado feliz, vocês vão prosperar quando vocês acreditarem no profeta. Mas o profeta é homem. E como é que Deus vem falar aqui em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem? Não há contradição. O diabo tem usado esse texto
para confundir as pessoas. Texto fora de contexto é pretexto para a heresia, para a doutrina errada. Quando Deus disse, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, o texto não termina. Continua, e aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que Deus está falando? Naquela época, o povo de Israel havia abandonado a Deus. O povo de Israel havia deixado de confiar em Deus e passaram a confiar na proteção dos reis. Amém? Passaram a confiar no homem, deixou de confiar em Deus, abandonou a Deus, começou a adorar a imagem de escultura, abandonou a Deus, abandonou a palavra de Deus, virou as costas para Deus, mas estava confiando no rei do Egito, estava assalariando reis estrangeiros para proteger os israelitas da guerra. Ah, não vamos assalariar o rei do Egito, porque eles têm muito cavalo, eles têm muito exército, e eles vão nos proteger do rei Nabucodonosor, e nós não vamos ser destruídos. Deus não, deixa Deus falar. Aí Deus está falando, maldito é esse povo, maldito é essa pessoa que me abandona e coloca a sua confiança no homem. Amém? Mas aqui não está falando que nós não podemos confiarmos nas pessoas. O que é que vocês vão ficar fazendo aqui me ouvindo se vocês não confiam em mim? O que é que você está fazendo com esse homem, com essa mulher, com essa namorada, com esse namorado, se você não confia nela? Como é que você vai casar com a mulher que você não confia nela? Como é que você vai casar com o homem que você não confia nele? É claro que você não vai confiar 100% como cego, porque todo mundo pode falhar. Por mais que a pessoa seja fiel, ele pode falhar, é falível, mas os bons relacionamentos exigem uma certa base de confiança. Como é que você vai conseguir um emprego se na hora da entrevista você não passar confiança ali para aquela pessoa que está te entrevistando? Como é que o patrão vai contratar a pessoa se não confiar na capacidade daquela pessoa? Quem está entendendo? Só vai contratar se confiar na competência daquele funcionário, na capacidade daquela pessoa. E por sua vez, o empregado ou candidato àquela empresa, àquele cargo, só vai aceitar o patrão assinar a sua carteira se confiar na empresa. Se não houver uma certa base de confiança, não haverá relacionamentos felizes. A desconfiança atrapalha a vida das pessoas. Quem entendeu aqui o contraste? Não confiar no homem, quem entendeu? Então não está falando para você não confiar em ninguém. Está falando para não apartar o coração de Deus, não colocar o homem no lugar de Deus. Amém? É isso que significa. Irmãos, todo relacionamento bem sucedido tem por base a confiança, ainda que seja possível haver decepção. A pessoa mais fiel que existe, mais pontual, ela pode nos decepcionar. Amém? E a pessoa que não sabe lidar com a decepção, ela é muito prejudicada na vida. Você tem que estar preparado, preparada para receber uma decepção, para ser decepcionado e você não ser derrotado. Você tem que saber dar a volta por cima de uma decepção para que você não seja derrotado ou derrotada. Amém? Porque as pessoas podem nos decepcionarem. O único que não nos decepciona é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é fiel, aleluia! Glória a Deus, aleluia!
você tem que respeitar e apoiar nós aqui que estamos na frente, mas a sua base tem que ser Jesus. Amém? Porque tem pessoas que, se o missionário Geraldo for para o mundo amanhã, elas param de ir à igreja, elas abandonam Jesus, porque parece que eu sou o alicerce delas. Não coloque eu, não coloque a missionária, a pastora Selma, como alicerce da sua vida espiritual. Coloque Jesus Cristo, Ele não falha, Ele não te decepcionará. Aleluia! Como saber se uma pessoa confia em nós? Podemos saber pela reação da pessoa diante da palavra. Pela reação da pessoa diante da nossa palavra, nós sabemos se ela confia em nós ou não. Amém? Nós sabemos. Glória a Deus. Quando uma pessoa acredita na outra, ela segue os seus ensinamentos e orientações. Não, aquela pessoa, eu posso confiar nos ensinamentos dela, através dos ensinamentos dessa pessoa, através das orientações dessa pessoa, eu vou ter conceito firmado, eu não vou ser um preconceituoso, eu vou saber o que é certo, o que é errado. E aí eu não vou ser igual Maria, vai com as outras, eu vou ter posição, eu vou saber o qual caminho seguir. Amém? Toda pessoa precisa de um pai espiritual. Toda pessoa precisa de um pastor, toda ovelha. Porque senão é a ovelha perdida, a ovelha sem pastor. Qual é o teu pastor? Qual é o homem ou qual é a mulher que você se submete a ele como teu pastor, como a tua pastora? Qual é o teu pai espiritual a quem você pode parar e ouvir repreensão e ouvir conselho? Ou você já se acha um Jesus Cristo de Nazaré? Tem pessoas que já se acham um Jesus Cristo de Nazaré, não podem ser apacentadas. Você tem que ser um tipo de pessoas que aceita ser apacentado. Quem é que tem autoridade para chamar sua atenção? Quem é que tem autoridade para te corrigir? Quem é que tem autoridade? Qual é? Ah, não, meu pastor é Jesus, é Jesus. Jesus está lá no céu. Ele está aqui através do Espírito Santo. Eu vou soltar o microfone aqui e vou deixar o Espírito Santo pregar, amém? Amém? Eu vou soltar aqui, toma, Espírito Santo. Vai cair. O Espírito Santo não vai pregar aqui. O Espírito Santo vai falar com você, é através do vaso que o Espírito Santo vai te guiar no caminho certo, é através do homem, é através da mulher que ele levantou, que Deus vai te ensinar o caminho a seguir, Deus vai usar os seus vasos. E se você não quer se submeter à ordem de homens, você não vai seguir Deus, você vai seguir o que você acha. Amém? Toda ovelha precisa de um pastor. Qual é o teu pastor? Tem alguém que pode chamar a tua atenção? Tem alguém que pode te dar um conselho que vai contra a sua vontade? Ou você vai embora e não volta mais para a igreja? Desse jeito você não chega no céu. Você precisa confiar em alguém para te guiar nesse mundo perdido. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A incredulidade ou a falta de confiança está na recusa em seguir as orientações. Quando você se recusa a seguir as orientações, você está provando que você não acredita em Deus, que você não acredita naquela pessoa. Amém? Quando você se recusa a aceitar as orientações, você está provando que não acredita
naquele conselho, naquele ensinamento, naquelas orientações. Glória a Deus. Não podemos perdermos tempo com pessoas que não confiam em nós. Se você quer ter sucesso na vida, não perca tempo com pessoas que não acreditam em você. Amém? Que não acreditam em você. Eu não estou falando que a pessoa não pode questionar, que não pode especular, não é isso não. Porque quando a pessoa te questiona, te especula, é porque muitas vezes ela quer realmente ter certeza de que você está certo, né? Então ela te especula, ela te pergunta, te questiona, mas não é rejeitando o teu conselho, o teu ensinamento, a tua ideia, é para ver se realmente você está balizado na verdade, amém? Glória a Deus. Aqui são palavras que vai te levar a sucesso. Não perca tempo com pessoas que não confiam em você. Elas não se moverão, ainda que digamos 1000 palavras, 1000 verdades. Se a pessoa não confia em nós, nós podemos falar 1000 verdades, ela não vai acreditar, porque tudo que você falar, ela vai receber como mentira, né? Ela vai receber como engano. Então não perca tempo com pessoas que não acredita em você. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. É por isto que Deus não opera na vida do incrédulo. Pois ele, o incrédulo, se recusa a acreditar ou a agir com base na palavra através da qual Deus opera. Existem pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo por aí, e Deus não faz um milagre na vida dela. Nem todas, né? Há exceções. Mas muitas pessoas estão por aí, precisando do milagre de Deus, precisando da ação de Deus na vida dela, e Deus não age. Sabe por quê? Um dos motivos é a incredulidade. Quando a pessoa se recusa a acreditar nas promessas de Deus, quando a pessoa se recusa a acreditar, quando a pessoa se recusa a agir com base na palavra de Deus, ela está demonstrando que não acredita em Deus, e a incredulidade impede a operação de Deus. A incredulidade coloca a pessoa impossibilitada de receber o agir de Deus na vida da pessoa. É a fé que leva Deus a agir em favor da pessoa, é a fé que leva Deus se mover em favor da sua vida. Em favor da sua causa. É Deus agindo pela fé no poder dele, aleluia. Quem é você? Você que me ouve pelos meios de comunicação, qual é a sua fé? Porque quando fala de fé em Deus, está falando de fé no que está escrito. A pessoa disse que acredita em Deus, mas quando você fala o que está escrito, ela sai revoltada, ela sai escandalizada. Não dá para entender, não dá para entender esse tipo de fé. A pessoa diz que crê na palavra de Deus, mas quando você abre a Bíblia e lê para ela e fala para ela se recusa a agir com base no que está escrito. Não dá para entender esse tipo de fé, dá não. Principalmente quando mexe no bolso da pessoa. Amém? Principalmente quando mexe no bolso da pessoa. Aí você abre lá em Lucas 6,38. Jesus prometeu: dai e vos será dado, boa medida, recalcada,
sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Qual é a sua medida? Esse copinho. Então tá, Deus vai medir para você com esse copinho. Foi Jesus que falou. Qual é a sua medida? É um copinho maior, é uma medida maior. Deus vai medir nesse copo para você. Qual é a sua medida? Ah não, a minha medida, ela é maior ainda. Eu vou medir nesse, porque eu sei que Deus vai me devolver. Deus é fiel, Ele vai me devolver. Aí a medida da pessoa é uma medida maior, porque ela realmente acredita. Ela acredita, e não é uma fé teórica, é uma fé traduzida em prática. É uma fé que leva a pessoa a agir com base no que Deus falou. Amém? Mas quando a gente fala isso, a pessoa fala assim que nada, está querendo é dinheiro, né? Igual eu fiquei admirado aqui quando eu passei os papelzinhos para fazer a cesta básica. Eu fiquei muito admirado porque foi igual piaba na farinha. Mas agora eu estou muito admirado porque já se passaram mais de 15 dias e pode contar no dedo quem que trouxe os alimentos para fazer a cesta básica. Pode contar no dedo. O próximo eu coloco no último lugar. Eu me coloco primeiro porque sou egoísta. Eu penso em mim primeiro. Se sobrar eu atendo o próximo. Somos muito egoístas. Amém? Quando fala em dar, a pessoa perde a fé. Não dá para entender? Se foi Jesus mesmo que falou, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O incrédulo se recusa a acreditar ou a agir com base na palavra através da qual Deus opera. Meu irmão, Deus opera com base na palavra dele, viu? Jeremias 1, verso 12. Está escrito que ele é fiel para cumprir a palavra dele. E ontem eu preguei em uma outra congregação e eu li Salmo 34, verso 19 e 20, que é uma profecia a respeito de Jesus. E essa profecia se cumpriu em João 19, verso 36. Se cumpriu, mas o Salmo 34 foi escrito décadas antes de Jesus nascer. Mateus é fiel e ele cumpriu. E ali quando os soldados foram quebrar as pernas de Jesus, a Bíblia diz que não quebrou para se cumprir o que estava escrito em Salmo 34 e verso 20, que nem o osso de Jesus Cristo seria quebrado, nem o osso de Jesus Cristo seria quebrado. Então Deus estava no controle dos acontecimentos ali na crucificação. Jesus Cristo não morreu por acidente, ele não morreu por acaso. Deus estava no controle de todas as coisas, aleluia, e ele cumpriu a sua promessa. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e Deus opera com base na sua palavra. Amém? Tudo que Deus faz, ele faz em cumprimento da sua palavra. É por isso que o diabo não quer que você aprenda da palavra de Deus. É por isso que o diabo não quer que a palavra seja pregada na igreja, porque quando a pessoa entende a palavra e quando ela age com base na palavra, não tem demônio, não tem capeta, não tem Satanás, não tem demônio que impede a sua vitória, porque Deus vai cumprir a sua promessa e o milagre acontece. O milagre acontece. Deus opera com base na sua promessa. Ele é fiel, ele operou, ele opera e ele sempre operará com base na sua palavra. Você quer vitória? Aprenda a palavra, haja com base na palavra e não vai ter demônio, não vai ter demônio que vai impedir Deus operar.
E o verbo se fez carne. Deus, Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Jesus está aqui, porque a palavra está aqui. Deixa a palavra entrar na sua alma. Deixa a palavra entrar no seu coração. É Jesus Cristo que está entrando. Endichão de Kovanai, ainda Kovanabasuri de Kovanai, Arabação de Kovanabahas. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Chão de Candalabaia, aleluia. Chão de Candalabasuri de Alabahas. Receba a palavra de Deus. Ergue mão de gonde pai de rabassurian de labahas. Aleluia, você que me ouve pelos meios de comunicação, Deus é fiel, haja com base na palavra, não fique esperando a revelação maior é a palavra de Deus, haja com base na palavra, haja com base na palavra, Deus cumpre a sua palavra. Chão de Candarabás, Terimikoba Namahai, ele falou: quem crê em mim falará línguas estranhas. Ele falou: quem acredita em mim, e ele está cumprindo a sua palavra, fala língua estranha. Receba o batismo, receba, abre a boca aí da glória. Onde quando sai de Havanai, Eramandei de som de rabação de gom, e terramanto de condefai, Arabassuri de Covarabás, Eparabasuri de Covarabáia, aleluia, anda candalabação de Covarabai, Tarabacandalabaceri de Covanai, ai de Covanabassuri de Covanabahás. Aleluia, 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 Arabacandalabaia, aleluia. O diabo não quer que você aceite a palavra, o diabo não quer que você coloque a palavra em prática, porque ele quer te derrotar. O diabo quer que você tenha falha, ou seja, que você não acredite na palavra, porque ele sabe que a tua fé derrota ele, a tua fé na palavra derrota o adversário da tua alma. A Bíblia diz em Pedro capítulo 5 que é pela fé, resistindo pela fé. Capítulo 5 de 1 Pedro, a Bíblia fala que é pela fé que você resiste o diabo, é pela fé. Capítulo 5, verso 8 a seguir, a Bíblia fala: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Resista ao diabo com a tua fé na palavra. Teramande condefai, Tarabassuri me comanai, Endichão de comanai. Resiste o diabo, resiste com a tua fé, a tua fé na palavra, porque as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Alabassuri me comanai. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. É pela fé na palavra de Deus. E Deus fala a sua palavra através de seus vasos. Crê no Senhor vosso Deus. E creia nos profetas. Você tem que acreditar nos profetas. Se você não acreditar nas palavras proféticas, você não verá milagre na sua vida. Deus não cura ninguém se não tiver alguém para Ele usar. Amém? Deus, Ele faz a obra usando
Você tem que acreditar no verdadeiro profeta. Você tem que ter discernimento para você saber quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. E você tem que acreditar no verdadeiro profeta para que o milagre aconteça na sua vida. Eu profetizei aqui há semanas atrás. Aqui tinha 7 pessoas que iam pegar esse voto e colocar um valor X para a obra de Deus. E essas pessoas agiram pela fé. Não passou nem uma semana, uma irmã veio aqui e contou a bênção, que ela tinha um dinheiro para receber havia 3 anos e não conseguia receber, mas ela pegou o voto pela fé. Ela não colocou o coração no dinheiro, porque tem crente que coloca o coração no dinheiro, por isso a obra de Deus sofre, porque sem dinheiro não faz a obra de Deus. Você que está aí me ouvindo pelos meios de comunicação, sabe por que você fala mal das ofertas? É porque você não tem compromisso com a obra de Deus, porque o dia que você for responsável pela obra de Deus, você vai saber que a obra de Deus não se faz sem dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Pessoas imbecis que ficam falando mal aí nas redes sociais, quando a gente pede oferta. Você não entende de nada, camarada, porque no mundo dos homens você não consegue nada se você não tiver dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. E o próprio Jesus precisou de dinheiro em Lucas 8, verso 1 a 3. E as mulheres investiam. As mulheres abriam a mão e investiam. O apóstolo Paulo agradeceu aos Filipenses, capítulo 4, verso 13 a seguir, as ofertas que os filipenses mandaram. A obra de Deus é feita por dinheiro. Aí Deus honrou a fé dessa irmã, e ela recebeu esse dinheiro, e veio aqui contar a bênção, porque ela acreditou na palavra profética, na revelação. Ela acreditou, e ela pegou o voto, e Deus abençoou ela. Ela mora ali do outro lado ali, ó. Qualquer coisa você pode procurar. Que a pastora Selma te mostre quem é, amém? Para ela contar para você. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A incredulidade impede a pessoa percorrer o caminho da operação de Deus. Se você não aplicar fé nas Escrituras, se você não aplicar fé nas palavras saídas da boca de uma pessoa de Deus, essa incredulidade vai te impedir percorrer o caminho do sucesso. Amém? O caminho da vitória. A incredulidade. Glória a Deus. A incredulidade impede. A Bíblia diz que Jesus passou em uma localidade e ele não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade. Ele apenas curou algumas pessoas colocando a mão sobre elas. Está lá escrito, se não me falha a memória, é Lucas, por ali. É nos evangelhos, um dos 4 evangelhos, logo no início você vai encontrar isso. A incredulidade impediu. Mas a outra mulher se esforçou, rompeu a multidão, tocou em Jesus, e ela foi curada daquela enfermidade, daquele fluxo de sangue, que levou ela a gastar todo o seu recurso material com os médicos. Pela fé, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Pela fé, as pessoas tocavam no lenço de Paulo e eram curadas. Pela fé, as pessoas levavam os lenços de Paulo até o enfermo e colocavam sobre o enfermo e o enfermo era curado. Pela fé, as pessoas levavam os doentes e colocavam nas praças. Presta atenção. As pessoas levavam os doentes, é lá em Atos, capítulo 5 por ali, a seguir, eu não sei mesmo o capítulo, mas é em Atos. Colocavam ali os enfermos nas praças,
para que Pedro passasse. Porque Pedro foi cheio do Espírito Santo lá no dia do Pentecostes. Aí quando Pedro passava, a Bíblia diz que a fé do povo era o seguinte: se a sombra de Pedro tocar nesse enfermo, ele vai ser curado. E Deus honrou a fé do povo, e quando a sombra de Pedro tocava ali naqueles enfermos, a enfermidade, os demônios saíam na hora, porque Deus honra a fé. Esta era a fé daquele povo. Qual é a tua fé nessa noite? Qual é a tua fé? Qual é o teu gesto de fé? Você tem que ter um gesto de fé, meu irmão. Você tem que ter um gesto de fé. Por que havia pessoas que Jesus colocava a mão nos olhos e elas eram curadas? E teve outra que Jesus fez o lodo, colocou, João capítulo 9, colocou nos olhos, cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos olhos e mandou ele lá no tanque de Siloé. Não era mais fácil ele só colocar a mão como fez lá com o outro? É porque o outro já tinha demonstrado gesto de fé. Ele tinha feito gesto de fé. Ele tinha clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro já tinha feito o seu gesto de fé. Então ele já tinha praticado alguma ação, alguma atitude, demonstrando a sua fé. E esse de João capítulo 9, ele estava sentado lá, ele estava quieto. Jesus que foi até a ele. Era necessário ele fazer um gesto de fé. E aí Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos olhos dele e falou para ele: vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí quando ele foi e lavou, ele demonstrou que acreditava na palavra de Jesus. E quando ele demonstrou fé através desse gesto, a Bíblia diz que ele foi curado. Ele foi curado. Ele foi curado. Ele que era cego de nascença foi curado. Qual é o teu gesto de fé? Glória a Deus. Está desempregado, está com a vida enrolada? Aí Deus fala na palavra: ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, que eu vou te abençoar. A pessoa ganha um bom salário, mas parece que ganha pouco porque não dá, porque o devorador devora tudo. Aí Deus fala na palavra: ser fiel no dízimo, abre a mão para a minha obra, que eu vou te abençoar. A pessoa não quer, a pessoa não acredita, então Deus não vai operar. Mas quando a pessoa age acreditando: aqui está meu dízimo, o meu salário não dá nem para eu pagar minhas contas, mas Deus prometeu que vai me abençoar se eu for fiel no dízimo. E se eu ofertar, então eu vou ser fiel no dízimo e na oferta, porque eu creio que Deus vai cumprir a sua promessa, Ele vai me abençoar, Ele vai me tirar das dívidas. Isto é fé. O meu salário não dá nem para eu pagar minhas contas, mas Deus prometeu em Provérbios 3, verso 9: honra ao Senhor com a sua fazenda, honra ao Senhor com as primícias, com o primeiro do teu salário, e eu vou te abençoar, eu vou encher a tua despensa, eu vou te abençoar financeiramente. Aí a pessoa acredita, e a primeira coisa que ela faz é tirar o dízimo, é tirar a oferta, porque ela crê que Deus vai cumprir a promessa dele. Ela sabe que Deus vai cumprir, então ela pratica. Mas quem não acredita, não pratica. E quer que Deus abençoe. Não tem jeito. Deus age com base na palavra dele. Sabe por que você está vendo o Espírito Santo manifestando aqui? Porque eu estou pregando a palavra dele. E ele tem compromisso com o que eu estou pregando. Já estou terminando. Deus age quando agimos com base nas suas promessas. A confiança é o elo que liga duas pessoas em um relacionamento sadio. E é o que leva a Deus a trabalhar pela pessoa. Se você quer ter relacionamentos sadios,
você tem que procurar pessoas que transmitem confiança para você. E a confiança, ela é construída. Se você promete e não cumpre, você vai perder crédito. Ou então você tem que justificar porque você não cumpriu. Amém? Você tem que conquistar confiança. Se você não confia em mim, talvez, se eu não te dei motivo, você é um preconceituoso. Mas se eu dei motivo, você não confia porque eu dei motivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Procure se relacionar com pessoas que transmitem confiança para você. O teu namorado transmite confiança para você? Ou ele já te chamou para a cama? A tua namorada transmite confiança para você? Você que me ouve pelos meios de comunicação. Você está se relacionando com uma pessoa para se casar e construir um lar? Você confia nessa pessoa? Se você não confia, se você não tem uma certa confiança, você vai ter problemas no seu casamento. Amém? Eu estou falando de uma certa confiança. A confiança só é vista através de atitudes positivas diante de uma palavra. Agora eu quero mandar um recado para esse povão que estão me ouvindo aí no Brasil e fora do Brasil. Tem muitos aí que ficam falando comigo pelas redes sociais. Não, missionário Geraldo, eu tenho visto o seu trabalho, as suas mensagens, Deus está contigo, grande obra Ele vai fazer, eu creio. Mas você nunca teve confiança em enviar uma oferta para esta obra. Então a sua confiança é só de lábia. Estou falando agora com o povão que me ouve pela internet. A sua confiança é só de lábia, porque você sabe que esta obra que estamos fazendo, ela é feita com dinheiro. E você disse que confia, mas você nunca enviou uma oferta. Se você não pode enviar nem R$1, você está muito miserável. E eu quero também agradecer vocês que têm enviado as ofertas. Amém? Algumas pessoas que têm acreditado no nosso ministério e têm enviado algumas ofertas para esta obra. Você realmente confia no nosso ministério. Amém? E vocês aqui que têm ajudado a obra, vocês realmente confiam que Deus está aqui, que nós pregamos a palavra, que é importante essas portas abertas, por isso você contribui. Você não contribui se sobrar, você contribui porque você tem compromisso em manter essas portas abertas, amém? Se você contribui só se sobrar, não podemos contar com você. Glória a Deus. Para finalizar, relacionamento com pessoas que não confiam em nós é tempo perdido. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A confiança é algo necessário em todos os relacionamentos, principalmente em relação a Deus. Até a salvação é pela fé. A Bíblia diz em Efésios 2, versos 9, verso 8 e 9, está escrito que pela graça sois salvos por meio da fé. É pela confiança em Jesus que você se submete às suas ordens. A verdadeira fé leva a pessoa a obedecer a Jesus. É pela confiança em Jesus que você alcançou o perdão dos seus pecados, que você foi perdoado e que você conquista vitória. Você conquista o milagre das mãos do Senhor.
Amém? Quem confia em Deus, diga amém. Quem confia em Deus, diga aleluia. É pela confiança que você está aí abençoado, abençoada. É pela confiança em Deus e nas pessoas que você tem estado de pé. É pela confiança que você, quem sabe muitas das vezes, pessoas que me ouvem a larga distância, é pela confiança em Deus que você não tirou a sua vida. É pela confiança em Deus que você ainda não deu cabo no seu casamento. É pela confiança em Deus que você ainda está de pé. É pela confiança em Deus que você ainda não tomou decisões precipitadas. Porque você sabe que Deus é fiel e Ele vai tomar providência na sua causa. Ele vai tomar providência na sua vida. Aleluia! Permaneça nessa fé. Permaneça confiando em Deus. Porque Ele é confiável. Permaneça confiando nas pessoas confiáveis. Para que você tenha vitória, para que você tenha sucesso, aleluia. Não confie em pessoas que não transmitem confiança. Confia em pessoas que transmitem confiança. E confia em Deus, porque Ele é confiável. Deus é fiel. Ele é tão fiel que Ele não desculpou o pecado. Ele assumiu a natureza humana e Ele recebeu o nosso castigo. Ele poderia ter passado o trono por cima e ter ficado lá no trono, mas Ele não fez isso, porque Ele é fiel. Então Ele mesmo veio, assumiu a natureza humana e pagou o nosso preço. Ele é tão fiel que Ele mesmo pagou o nosso preço. Ele não colocou o pano por cima do nosso pecado. Advogados que me ouvem, juízes que me ouvem, qual é o teu proceder? Você tem que proceder como Deus. Deus poderia ter falado assim: eu vou colocar o pano por cima do pecado da humanidade, porque eu não vou precisar descer lá na terra e morrer na cruz. Não. Ele falou assim: eu falei que quem peca morre. Então só que aquele povo lá não tem condição de pagar nem o pecado deles. Então eu vou descer lá e eu vou receber o castigo que eu mesmo exijo. Dá para você entender? Ele veio, assumiu a natureza humana e recebeu o castigo que Ele mesmo exigia por causa do nosso pecado. De tão fiel que Ele é. Amém? Por isso você pode confiar em Deus, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Desculpa, estou com minha voz, garganta irritada aqui. Que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos, que nós possamos exercer fé em Deus e fé nas pessoas que realmente são dignas de confiança, amém? Aplausos para o Rei Jesus, glória a Deus! Você que me ouviu pelos meios de comunicação, Deus te abençoa. Compartilhe aí para os seus amigos esta mensagem em nome do Senhor. Se você quer nos ajudar a fazer missão, temos muitos projetos na obra de Deus. Procure aí na minha página no Facebook, Missionário Trindade, Ministério Trindade, a página no Facebook. E o grupo também, Ministério Trindade. Você vai encontrar os números das contas para você enviar a sua oferta para esta obra. Se você está em outro país, faça transferência pela internet ou vá aos postos de transferência internacional e realize aí a sua contribuição e Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe a todos. Quem falou com todos, seu missionário Geraldo Trindade.